E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer nossa aula de Sociologia. Uma aula também introdutória, para a gente entender esses conceitos. Talvez eu seja bem redundante nas matérias, porque elas são todas parecidas dentro do mesmo aspecto, mas é bom reforçar essas coisas. São conceitos importantes, então não pule essas aulas de introdução, tá? A nossa aula hoje vai ser de Sociologia, e a Sociologia talvez seja a matéria mais nova dessas que a gente vai estudar, porque a Sociologia ela surge ali no século XIX, eu vou explicar aqui na aula, mas diferente das outras, a gente nunca ouviu falar de Sociologia antes do século XIX, sabe? Então, ela surge ali e se desenvolve, e hoje é uma matéria bem estabelecida, e que a gente, aliás, precisa estudar para esse tipo de prova, como enseja que vocês estão se preparando. Então, primeiro ponto, o que é a Sociologia? A gente tem que partir desse ponto. Então, a Sociologia, de um modo bem simples, é o estudo da sociedade e dos fenômenos que ocorrem nela. Então, o que é isso? A Sociologia ela vai estudar a sociedade que a gente vive, as sociedades, e perceber os fenômenos que ocorrem nela a partir desse ponto de vista social, sabe? Então, acontecimentos gerais da sociedade, por exemplo, a gente tem o Emile Durkheim, que é um grande sociólogo, que vai estudar o suicídio como um fenômeno social. E aí ele vai ter o estudo dele a partir do ponto de vista social. Então, é o estudo da sociedade e dos fenômenos sociais. Essa é a definição. Estudo da sociedade e dos fenômenos sociais. E uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente fala de sociologia é pensar de que ponto a sociologia está partindo. De novo, vamos pensar junto com as outras ciências. A sociologia ela parte do ponto de vista de que nós somos seres sociais. O que é isso? Para a sociologia, o ser humano ele é um ser social. Então, ele é formado pela sociedade e ele dá sequência à sociedade. Você vai falar, isso a gente sabe. Mas isso, na sociologia, é o ponto fundador dela. Você não faz sociologia sem pensar a partir disso. Então, para pensar sociologia, a gente já tem que ter essa ideia. Então eu estou falando de sociologia, então eu estou falando que nós somos seres sociais. Seres que são formados pela sociedade. Então, como eu disse, vamos pensar com as outras ciências. A história. Necessariamente a história tem que pensar assim? Não. A história tem perspectivas. Então, tem uma perspectiva que está mais ascendente da história nesse último século, que é a perspectiva social, que leva em conta isso. Mas a história tem a perspectiva econômica, a perspectiva cultural, a perspectiva mais individual. Então, dentro da história, a gente pode pensar de várias maneiras. E por isso que a história é tão vasta. Tem um historiador que está estudando naquele mesmo período que está de uma perspectiva e outro de outra. História política. Então, a história é diferente. A geografia. Não, a gente não precisa pensar a partir desse ponto. A filosofia é diferente da sociologia, muita gente confunde. A filosofia, ela pensa, ela vai a partir de um pensamento individual, então ela trabalha o pensamento do indivíduo. A sociologia, então, frise bem isso. A sociologia vai estudar a sociedade, só que ela vê o homem, ela já vê o homem como um ser social. Então esse é um ponto fundamental que vocês não podem esquecer. Somos seres sociais, segundo a sociologia. Por quê? Porque somos formados pela sociedade e damos sequência a ela. Mantemos ela. Então, a sociologia é o estudo do pensamento humano que constitui a sociedade. Então, é isso que eu disse. Para estudar a sociologia, a gente vai ter que compreender algumas questões. Então, primeiro, a gente vai ter que compreender alguns dos métodos científicos que a sociologia trabalha. Então, por que métodos? Não é uma área, não tem só um método. Não, todas as áreas, qualquer área que você for ver de ciência, não só humana, não só natural, não só exato, todas elas têm diversos métodos. E isso é importante. Então, a gente vai ter que conhecer alguns dos métodos
por isso que eu falo dos métodos da ciência, no caso, quando a gente fala ciência sociais, quando você ouviu o termo ciências sociais, a gente está falando da sociologia, mas também de outras duas, que é a antropologia e a ciência política, que caminham meio que junto, mas a sociologia tem um espaço maior, principalmente por ser uma matéria dentro da escola. Então a gente vai ter que entender alguns métodos, mas a gente vai ter que trabalhar com o mundo do trabalho, cultura, educação, religião, relação de poder, desigualdade social, questões raciais e questões de gênero e aí por diante. Então, todas essas questões que envolvem as sociedades, a sociologia vai discutir. E com o método e com uma perspectiva, como eu disse, a partir do ponto de vista que nós somos seres sociais. Certo? Quando que vai surgir essa ciência, a sociologia que a gente está trabalhando aqui? A sociologia ela vai surgir no século XIX, lembra que eu falei? Geografia surge no século XIX como ciência, história surge no século XIX como ciência, só que como eu disse aqui no começo, a sociologia ela tem uma diferença. Por quê? A história, a gente tem registros históricos lá da Grécia, lá de Roma, então a história já era trabalhada antes de uma maneira diferente. A história, por exemplo, que eu estou falando, ela cria uma perspectiva mais científica no século XIX. Então ela se torna uma ciência no século XIX, com aquela questão mais positivista, mais metodológica, que começou a dar ênfase às questões metodológicas, como eu estou falando. A geografia, a mesma coisa. A geografia tinha um trabalho geográfico já ali desde a Grécia, só que ela se torna uma ciência no século XIX. Tá? Se torna uma ciência no século XIX, nessa visão que a gente tem de ciência. A filosofia é, como eu disse, a única que sempre foi trabalhada. Então, no período medieval havia filosofia, a antiguidade, a modernidade. Mas a sociologia, ela surge. Então, a gente não ouvia falar de sociologia antes do século XIX. E por que isso? A gente pode colocar a influência, por exemplo, da Revolução Francesa, que é um ponto muito importante, um marco muito importante dentro da história, que influencia todas essas ciências. Então, a Revolução Francesa, 1789, ela abala as estruturas, até mesmo do pensamento intelectual na França, na Inglaterra, e aí ela surge, ela cria esse impacto, e com ela surgem essas rupturas, esses movimentos e esses trabalhos intelectuais que vão gerar as ciências que a gente está estudando aqui. Então, a sociologia surge mais ou menos nesse contexto. Quem a gente pode dizer que deu início à sociologia? Auguste Comte, que é o pai do positivismo, é o pai, assim, por dizer, da sociologia. Então, por isso a gente vai trabalhar um pouco com ele, mas ele não cai tanto, mas ele é o cara que dá o fundamento. E aí, para a gente dar uma finalizada, por que é importante conhecer a sociologia? É sempre importante a gente ter essa visão para ter ciência do caminho que a gente vai tomar quando a gente vai responder alguma pergunta. É importante por causa disso. Então, é importante conhecer a sociologia e a estrutura dela para conseguir analisar a sociedade de forma crítica e ajudar as pessoas a tomar decisões conscientes. Todas as pessoas têm que estudar sociologia para ser uma pessoa boa? Não, mas a sociologia ajuda nisso. Então, ela cria uma visão crítica da sociedade. Então, a gente vê a sociedade a partir de uma visão crítica e isso ajuda a tomar decisões. Então, é muito bom que um político tenha uma visão social, entendendo toda essa questão que a sociologia vai trazer para tomar uma decisão, por exemplo, e até mesmo uma pessoa comum ajuda a pessoa a tomar as decisões. E aí, a gente vai ter 3 sociólogos importantes, que você já deve ter ouvido o nome, principalmente na escola, mas um deles a gente sempre ouve o nome dele, que são importantes de se estudar, tá?
Então, primeiro, Émile Durkheim, que é um francês, Émile Durkheim, super importante. Eu citei ele aí falando do suicídio. Então ele tem até um livro que eu tenho aqui que é o método sociológico. Então ele é o primeiro que vem com essa ideia do método, o fato social. Então a gente vai trabalhar com Émile Durkheim. Karl Marx, que é um aí conhecido da turma, comunista e tal, mas mesmo com os preconceitos que as pessoas têm, é importante entender o Marx, principalmente dentro da sociologia, que é uma área que ele é um dos 3 pilares. E por último, o Max Weber, que tem ali o famoso estudo sobre o protestantismo e o capitalismo, mas o Max Weber também é uma figura muito importante. Ele participou ali da escrita ou da Constituinte na Alemanha, e ele é uma figura importante também. Então esses 3, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, além do Auguste Comte, que é o pai fundador do... eu ia falar do socialismo, da sociologia. Esses 4 vão ser estudados pela gente, para que vocês possam ter uma compreensão geral da sociologia e se dar bem nessa prova, certo? Então essa foi uma aula introdutória. Nas próximas aulas a gente vai ser mais direto, vai ser um pouco mais difícil, porque vai ter que entender o pensamento deles, distinguir. Mas enfim, os exercícios estão aí embaixo para vocês praticarem, ver se vocês entenderam. E qualquer dúvida, a gente já sabe, é só falar com o pessoal aí, comigo, com a Clara ou com o Gabriel. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Essa foi a nossa aula sobre sociologia. Espero que vocês tenham gostado.